Olá, pessoal. Voltando então a falar sobre inflamação. Esse é o nosso segundo vídeo. Deixa eu colocar aqui. Esse é o nosso segundo vídeo sobre inflamação aguda, né? A gente está falando na aula passada sobre a leucodiapedese e como é que é o processo, né? Que o leucócito ele faz para sair do vaso, estimulado pelas citocinas, pelas quimiocinas, e essas substâncias, então, vão fazer a marginalização através do processo de rolagem, de adesão e de diapedese sem a ruptura do vaso, para que esse leucócito ajude no processo de defesa, né? E aí, existe esse quadro que é muito importante, né, que são os metabólitos do ácido araquidônico, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Quando eu tenho a morte de uma célula, quando eu tenho lesão de uma célula, vão ser liberados fosfolipídios, porque a membrana celular é formada de fosfolipídios, né? Esses fosfolipídios, eles vão ser metabolizados através da enzima fosfolipase. Lógico, fosfolipídio, fosfolipase. Então, essa enzima fosfolipase vai liberar o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico é que vai gerar todas as cininas, as citocinas, as prostaglandinas, né? As substâncias que vão ser, né, pró-inflamatórias. Então, do ácido araquidônico, a gente tem duas enzimas importantes, a lipooxigenase e a ciclooxigenase. É aqui que os anti-inflamatórios vão agir, principalmente aqui, nas ciclooxigenases, né? Eles inibem aqui, impedindo a formação de uma importantíssima substância inflamatória, que é a prostaglandina, né? A prostaglandina, então, ela vai produzir a prostaglandina 1 e o tromboxano, que são substâncias que vão causar vasodilatação, no caso da prostaglandina 1, e inibe a agregação plaquetária, e aqui vasoconstrição promove a agregação plaquetária. Além disso, vão produzir as prostaglandinas 2, E2 e a F, que vão fazer uma vasodilatação potencializando o edema, tá? Então, por exemplo, se você tem uma inflamação que está muito inchado, muito edemaciado, você vai utilizar um anti-inflamatório que vai inibir a ciclooxigenase, e essa ciclooxigenase vai inibir a formação dessas prostaglandinas, que vai diminuir a vasodilatação, consequentemente diminuir o edema, tá? No caso da lipooxigenase, eu tenho a formação de leucotrienos, né, que vão também participar do processo inflamatório. Então, aqui é um resumão, né, um pouco menos detalhado. Eu tenho a fosfolipídio de membrana, a fosfolipase vai produzir ácido araquidônico, o ácido araquidônico vai ser quebrado através da lipooxigenase, formando os leucotrienos, e a ciclooxigenase, formando tromboxano e a prostaglandina. Existem dois tipos de prostaglandina, a prostaglandina fisiológica e a prostaglandina patológica, que é chamada inflamatória, né? Porque elas são divididas assim, porque elas fazem parte da ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. Então, por que eu coloquei isso? Porque alguns anti-inflamatórios vão inibir as duas ciclooxigenases. E aí vai ter inibição da fisiológica também, causando problemas muito graves, como problema de estômago, né? Porque a ciclooxigenase 1 ela vai estimular a prostaglandina produtora de muco do estômago, que faz a proteção do estômago, né? Se você inibe a ciclooxigenase, se você inibe a formação da prostaglandina fisiológica, através da inibição da ciclooxigenase 1, então eu vou ter a inibição, por exemplo, da produção de muco do estômago, e eu vou ter uma gastrite por causa do remédio, certo? Agora, se eu pego um anti-inflamatório que inibe somente a ciclooxigenase 2, que é a patológica, eu não vou ter as reações adversas como o outro anti-inflamatório. Por isso que a gente diz que tem anti-inflamatórios que pode utilizar 2 dias, 3 dias, 2 dias, no máximo 3, como o Banamine, né? E nós temos anti-inflamatórios que pode usar 5, 7 dias, 10 dias, como, por exemplo, o meloxicam, porque ele é específico para COX-2, não gerando alterações fisiológicas, né, por causa dessa inibição específica. São anti-inflamatórios mais modernos, entretanto um pouco mais caros, porém que fazem um trabalho, né, mais específico para a inflamação mesmo, ok? Bom, então, as prostaglandinas e leucotrienos, eles são classificados, né, num grupo chamado de eicosanoides, tá? Os eicosanoides são os prostaglandinos e leucotrienos,
que são derivados do ácido araquidônico, como a gente viu, né? E produzidos através da ação da fosfolipase, como a gente já viu. O leucotrieno vai fazer a atração de leucócitos, quimiotaxia, como nós já vimos, né? E aumenta a permeabilidade vascular, fazendo a contração das células endoteliais, como nós também já vimos. E a prostaglandina é o principal, né, mediador químico inflamatório, são as prostaglandinas, onde vai agir o anti-inflamatório, inibindo a ciclooxigenase e inibindo as prostaglandinas. Por quê? A prostaglandina tem um papel muito importante como potencializador da cinina, né? Lembra das cininas? Então, ela potencializa cininas, estimula a degranulação de leucócito, né? Ela pode estimular ou deprimir o processo inflamatório e estimula a agregação e desagregação de neutrófilo presente principalmente nos macrófagos. Okay? E aí, aquilo que eu falei, os anti-inflamatórios não esteroides, né, vai bloquear a prostaglandina, levando a efeitos colaterais, e os anti-inflamatórios esteroides vão fazer a mesma coisa, só que eles vão bloquear as prostaglandinas e leucotrienos. Então, os esteroides, eles são mais fortes do que os não esteroides, porque além da prostaglandina, ele vai inibir também os leucotrienos, certo? E por isso ele acaba se tornando um pouco mais forte. Porém, se ele não for específico, vai levar a distúrbios, principalmente gástricos. Então, você tem que usar um anti-inflamatório específico, e se o animal tiver problemas gástricos, você tem que usar, né, um remédio que vai proteger esse estômago, como o omeprazol, a ranitidina, né, que são remédios que vão agir aí na diminuição da acidez gástrica. Então, resumindo, tem os 4 pontos cardeais da inflamação: calor, rubor, que é o avermelhamento, o inchaço, que é o edema, dor e perda da função, né, como nós já comentamos isso tudo. O calor é devido ao aceleramento do metabolismo celular, né? O rubor, que é o vermelho, é devido à vasodilatação e hiperemia. O tumor, que é o aumento de volume, é devido ao inchaço, do edema. E a dor é a liberação de mediadores, como nós já falamos, que vão, né, estimular as terminações nervosas. E com isso eu tenho a perda da função. Bom, uma característica da inflamação aguda, além dessas 4, que são as mais importantes, né? Isso aqui é o que caracteriza uma inflamação aguda, tá? A inflamação crônica não vai ter esse tipo de caracterização macroscópica. Algumas permanecem, mas outras não. Então, a outra característica é a formação de exudato. O que é um exudato? É o fluido resultante do processo inflamatório rico em proteínas e leucócitos. Então, se a gente está ali, e eu estou falando para vocês que sai um líquido chamado edema, que morrem células, que morrem leucócitos, nessa batalha vão morrer leucócitos, como numa guerra morrem soldados, não é assim? Então, se num processo inflamatório eu tenho líquido do edema, que é o plasma, se eu tenho morte de células, se eu tenho morte de leucócitos, bactérias também vão morrer. Então, esse resultado, que é como se fosse o lixo, né, produzido no processo inflamatório, ele vai gerar um líquido. Esse líquido é chamado de exudato, tá? Então, é comum a gente dizer que a inflamação aguda, ela é exudativa, produz uma secreção, produz alguma coisa, algum líquido, o que não é verdade nas outras inflamações que eu falei para vocês, na crônica e na granulomatosa. Ela não é exudativa, tá certo? Então, no caso da inflamação aguda, que é exudativa, eu posso ter alguns tipos de secreção de acordo com a sua constituição e de acordo com o seu aspecto macroscópico, tá? Então, tudo começa com o líquido seroso, exudato do tipo seroso, que aqui é mais correto a gente chamar de transudato, que no próximo slide eu vou explicar a diferença. O transudato, ele é apenas o plasma, aquele líquidozinho que sai do processo inflamatório devido à vasodilatação, né, devido ao aumento da permeabilidade, esse líquido sai. Então, é mais correto chamar de transudato, ou exudato seroso, né, porque ele é um líquido transparente, sem constituintes nenhum, é só a parte líquida mesmo, tem a função de limpar. Sabe quando você come uma coisa gelada ou quente e aí começa a sair
ou quando você começa a ficar gripado e resfriado, começa a sair um líquidozinho transparente do nariz, isso é o seroso, tá? Bom, aí, se eu começar a formar fibrina, né, que é típica também de um processo inflamatório, eu tenho um exudato do tipo fibrinoso. Qual que é a característica do fibrinoso? Que ele vai formar cordões, né? A fibrina, ela é uma proteína, como nós já vimos, em forma de cordões. Então, eu vou ter também a formação dessa fibrina e eu vou ter um exudato do tipo fibrinoso. O catarral, né, que é mais pegajoso, então ele sai de um líquido um pouco mais transparente, tudo para um líquido mais pegajoso, de coloração mais esbranquiçada, porque agora eu vou ter mais proteínas e mais leucócitos, tá? O que caracteriza um processo exudativo é isso, é um líquido com proteínas e com leucócitos, e se tiver sangue, então, vai ser hemorrágico. Pseudomembranoso é que formam camadas, né? Você pode até ir tirando assim as camadas. E o purulento, que é o famoso pus. O pus, ele é o último estágio do exudato. É quando eu tenho grande quantidade de proteínas e grande quantidade de leucócitos ali, né, mortos, células mortas, não só os leucócitos, como também as células, né, do tecido mortas, juntando com grande quantidade de proteínas, então eu vou ter um exudato mais grosseiro, de coloração amarelada, porque tem muita gordura, e então eu vou ter o exudato do tipo purulento, que é o pus, certo? E aí a gente precisa diferenciar, então, esse líquido se é um transudato ou se é um exudato, tá? O transudato, ele é apenas um líquido onde eu tenho baixíssima quantidade de proteína, ou até mesmo ausente, baixíssima quantidade de células inflamatórias, ou até mesmo ausente, e não tem fibrina, tá? Então, isso é um transudato. É apenas aquele líquido, por exemplo, da ascite, que nós estudamos que acumula no abdômen, é aquele líquido transudato. Agora, se esse líquido transparente, claro, mais límpido, sem células e sem proteínas, se esse líquido começar a aumentar a quantidade de proteína de células inflamatórias, eu vou ter originado, então, um transudato. Então, na hora que eu tenho um processo inflamatório, se você quiser coletar o líquido, né? Se for pus, você já sabe que é exudato, né? Se for catarral, você já sabe que é exudato, porque ele é branco, porque ele é pegajoso, você já sabe que é exudato. Agora, se não tiver essas características, se for líquido, aí você pega, coleta esse líquido e manda para o laboratório para você dosar proteína, para você dosar a quantidade de células que estão presentes ali, tá? E para que isso? Porque eu preciso saber se esse líquido é um transudato ou um exudato, porque se for exudato, indica um processo inflamatório mais avançado. Se for um transudato, não indica processo inflamatório, e aí eu tenho todas aquelas causas de edema que nós já vimos, certo? Então, aqui, ó, uma rinite, no caso de um cavalo, né, é uma doença muito comum que dá no cavalo, que tem duas opções, no caso de secreções mucopurulenta na cavidade nasal, que é o garrotírio e o mormo, né? O mormo é muito grave, muito sério, zoonose, fatal para os homens, e o garrotírio não, que é um streptococcus um pouco mais fácil de tratar e não é zoonose. Porém, são bactérias, né, gente? Então, a gente nunca pode tocar no exudato sem luva, a gente nunca pode tocar no exudato e levar a mão, né, nas mucosas, porque vai contaminar, porque não é zoonose, mas é bactéria, e bactéria infecciona mucosas, né? Então, a gente tem que ter sempre um cuidado quando tiver um exudato mucopurulento, porque caracteriza um processo inflamatório, e esse processo inflamatório pode ser infeccioso e pode ter, né, micro-organismos importantes aí. Aqui também, uma ferida que nós já vimos, essa ferida na cicatrização, né? E então, o que está mostrando aqui é uma ferida com grande quantidade de exudato, no caso aqui purulento, porque ele é esbranquiçado ou amarelado, né, com a consistência bastante firme e é clássico de exudato purulento. No caso de exudato purulento, provavelmente bacteriano, a gente já sabe que se trata de um processo inflamatório infeccioso. Aqui também, né, um quadro hemorrágico, mas com exudato
muco purulento também na boca, a boca é cheia de bactérias, então é muito fácil eu ter esse tipo de exudato. E as células? Bom, as células, dentro de um processo inflamatório agudo, elas são clássicas de células chamadas leucócitos, né, chamados de neutrófilos. Então, a principal célula que vai combater um processo agudo é o neutrófilo. O neutrófilo, dentro daqueles leucócitos que eu mostrei para vocês, né? Lembra que eu mostrei linfócito, macrófago, monócito, eosinófilo, linfócito, né? Linfócito já falei. Neutrófilo, que é o segmentado. Dentre todos esses, a grande maioria das espécies tem o neutrófilo como a maior célula em quantidade, tá? É ela que está em grande quantidade. O neutrófilo, ele tem um núcleo dividido. Por ter um núcleo dividido, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui é um neutrófilo, e o núcleo dele tem 3 partes, estão vendo aqui? Aqui, ó, 3 partes, 2 partes, aqui também, aqui também. Então, essa célulazinha chamada de neutrófilo, essa célula, ela tem um núcleo dividido em 3. Essa célula, ela é a maior quantidade em termos de proporção na maioria das espécies, com exceção dos ruminantes, tá? Os ruminantes não têm neutrófilo a maioria, mas todas as outras espécies têm o neutrófilo como a maioria. Então, essa célula é como se fosse o soldado do exército, é a maior quantidade, né? Nós temos um coronel, alguns tenentes, né? E o soldado um monte, porque ele é a linha de frente, ele que vai, no caso de uma guerra, é que vai portar em maior quantidade, que vai lutar mesmo na linha de frente. Os neutrófilos são soldados, tá? Eles estão na linha de frente porque eles estão em maior quantidade no nosso sangue. E essa célula, então, é a responsável do processo inflamatório agudo. Eita, Gi, por que você está falando isso? Porque quando a gente vai fazer um exame microscópico, seja ele citologia ou seja histopatologia, se tiver grande quantidade de neutrófilo nesse tecido, então eu vou classificar como um processo inflamatório agudo, certo? E outro achado que a gente acha muito é a questão da fibrina, o exudato fibrinoso ou exudato purulento, que nesse caso aqui, como tem fibrina e como tem pus, eu vou classificar como um exudato fibrino-purulento, certo? Pode ter as duas coisas juntas, então a gente classifica juntando a nomenclatura. E vocês estão vendo que a grande quantidade dessas células, olha só, eu tenho outras células aqui, que não vem em caso agora, mas basicamente eu tenho neutrófilo, tá? Então, clássico de um processo inflamatório. Aqui, numa histopatologia de uma lesão muscular, né? Então, aqui eu tenho as fibras musculares, que são essas em rosa, tá? O núcleo das fibras musculares. E eu tenho aqui grande quantidade de leucócitos, que como tem um núcleo todo dividido, ele é chamado de neutrófilo. Então, isso aqui é uma miosite. Mio de músculo e ite de inflamação. Inflamação muscular. Então, eu vou ter um processo inflamatório, né, do músculo, onde eu tenho predominância dessas células com o núcleo dividido, chamadas de neutrófilo. E aí eu vou ter, então, um processo clássico de inflamação muscular aguda, certo? Bom, cada célula dessa, ela tem uma função específica de acordo com a sua morfologia. Então, por exemplo, se essa célula aqui tem muito grânulo, né? E essa célula aqui também tem muito grânulo, comparado a essa, olha o grânulo dela, que é bem discreto, né? Então, eu vou ter, como essas células têm muito grânulo, eu vou ter a degranulação, que é típico de processos alérgicos. Então, essa aqui é o basófilo, essa aqui é o eosinófilo. A diferença delas é o núcleo, né? Um núcleo dividido em 2 e o outro núcleo inteiro. E esses grânulos são muito fortes. Então, essas células que têm um grânulo muito forte, geralmente fazem degranulação. Elas pegam os grânulos e jogam em cima do antígeno, fazendo um processo de degranulação, tá? Então, quando você vê, por que é importante saber isso? Por que é importante saber a função daquela célula e saber o que ela faz? Por que é importante? Porque todas as vezes que eu encontrar
especificamente essa célula no tecido, eu vou relacionar com o que ela faz, e relacionando com o que ela faz, eu vou ter o problema, né, diagnosticado. Então, por exemplo, o eosinófilo, ele é uma célula muito importante nos casos de alergias e de parasitas. Se o animal tiver uma infecção parasitária muito grande, eu vou ter essa célula aqui em grande quantidade, porque dentro dos grânulos dela tem uma enzima específica que é muito ativa e muito eficaz para, né, matar parasitas, ok? Então, eu vou ter cada célula dessa com uma função, pode ser parecida ou específica, né? E outras com funções totalmente diferentes dessa, como, por exemplo, o linfócito, que está aqui embaixo, né? Enquanto o eosinófilo tem muitos grânulos, faz degranulação e é responsável pelas alergias e por parasitas, o linfócito que está aqui embaixo, olha que totalmente diferente a sua morfologia. Então, a morfologia vai dizer muito daquela célula, né? Então, o linfócito, ele tem um citoplasma sem grânulos e bem pouquinho em comparação ao núcleo, né? O núcleo toma conta quase que todo. Então, o que eu vou ter nessa célula? Eu não posso ter uma degranulação de linfócito, isso não existe, porque ele não tem grânulo. E ele não faz fagocitose, porque o citoplasma dele é muito pequenininho. Então, o que eu vou ter? Essa célula aqui, ela é responsável pela produção de anticorpos, então ela é muito importante na resposta humoral, né? Essa célula aqui tem um citoplasma bastante avantajado, ó, né? Aqui o monócito e o macrófago. Então, essas células aqui, elas têm um citoplasma muito, muito grande. Então, o que vai acontecer? Ela é uma célula muito boa que faz fagocitose. Só que, além de fazer fagocitose e destruir, eu costumo dizer que o macrófago ele é macabro. Ele mostra o que matou, né? É como se... Lembra antigamente, né, no Império Romano, que o pessoal decapitava e mostrava a cabeça que matou? Então, o macrófago, ele é o carrasco. Ele corta a cabeça do antígeno e mostra. Aqui, ó, que eu matei. Né? Então, é a célula apresentadora do antígeno. Para que ele faz isso? Para mostrar para o linfócito que está aqui, e a partir do momento que ele mostra, ele ativa essa célula, e essa célula, no caso, o linfócito T, ativada, ela vai ativar o linfócito B para produzir anticorpos, e assim começa o processo, né, de defesa. E o neutrófilo, que é, como eu falei para vocês, que é a célula dessa célula aqui, da foto, né, os neutrófilos, essas aqui, que é essa célula aqui, que é caracterizada pelo núcleo dividido, normalmente em 3, né, mas pode estar dividido em mais. Os grânulos são muito fininhos, então, por ser muito discretos, não faz degranulação. Ele utiliza esse grânulo para degradar o antígeno através do processo de fagocitose. Então, é uma célula que faz fagocitose, mas principalmente de bactérias, né? Ele tem um tropismo muito grande por bactérias, e então eu vou ter essa célula aqui fagocitando principalmente bactérias. E é a célula característica do processo de inflamação aguda, como a gente, né, falou. E aí, essa célula aqui, como ela está em maior quantidade, ela vai aparecer em maior quantidade nos processos agudos e principalmente bacterianos. Então, toda vez que eu encontrar neutrófilo, eu vou relacionar a inflamação aguda e vou relacionar as bactérias. Ok? Bom, pessoal, então era isso de inflamação aguda. No próximo vídeo a gente vai falar de inflamação crônica. Até lá!